Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o Dr. Caio Vinícius Gabri Turbey Rangel, professor associado da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Então, se ligue no canal, comente, compartilhe. Se estiver gostando das entrevistas, deixe um like. Abeco Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje com o professor Caio Turbey. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Joia, maravilha. Obrigado aí por estar conosco aqui no canal Abeco Consciência. Certo? Eu que Já agradeço. Estamos juntos no congresso, no 18º Congresso da Abeco, que será realizado em Porto Seguro, aí, com vocês da USB, da UFSB, né? Entre 12 a 17 de setembro de 2022. Então, essa parceria entre a Abeco, a UFBA e a UFSB é muito importante, tanto a nível local, estadual, como também a nível nacional. Então, feito isso, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o Congresso, mas queria iniciar nosso bate-papo aqui, Caio, perguntando aí, pedindo, né, para que você fale um pouco sobre você, sobre essa sua trajetória. Ok. Bom, eu tenho formação em graduação, né, em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, logo depois de formado, a minha primeira experiência profissional não foi no âmbito acadêmico, eu fui trabalhar para a Companhia de Geofísica Marinha, Geofísica Marinha Rasa, né? Então, eu tive uma primeira experiência profissional nesse sentido, foram aproximadamente 7 a 8 meses, e aí eu optei por fazer mestrado. Abandonei a empresa, depois de 8 meses de trabalho, fui fazer mestrado com sedimentologia de carbonatos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Após o mestrado, eu voltei novamente para uma experiência de 3 anos com geologia costeira, fazendo exploração de depósitos minerais, principalmente ilmenita, lá na costa do Índico, na África, ali em Madagascar, Moçambique, África do Sul. Trabalhei lá por quase 3 anos. E aí eu optei novamente de retornar para a academia, fui fazer doutorado, e aí no mesmo tempo que eu fui fazer o doutorado, eu entrei para a Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu fiquei até 2017, isso foi aproximadamente em 2006. Eu comecei o doutorado e ao mesmo tempo, eu entrei para a Universidade Federal do Espírito Santo, no recém-criado curso de Geologia lá, né? O curso de Geologia estava sendo iniciado. E fiquei lá até 2017. Foi então quando em 2017, eu querendo retomar minha proximidade com o mar, né, porque eu sou de Angra dos Reis e tenho uma ligação muito estreita com o mar. Também comecei a desenvolver minhas atividades profissionais relacionadas à questão dos oceanos, da costa. Então, quis ter esse retorno para as questões do mar. Eu vim para Porto Seguro, vim redistribuído para a UFSB. Estou aqui desde então, desde 2017. O meu doutorado, ele fugiu um pouquinho, né, dessa linha. Eu fui fazer doutorado com tectônica de terrenos arqueanos, também é uma coisa que eu gosto. Eu tenho uma formação assim, bem eclética e consigo transitar bastante entre as áreas da geologia. Então, no doutorado eu quis ter essa experiência, mas acabei voltando, né, para essa linha mais de sedimentologia, de ambientes costeiros, marinhos, a partir da minha vinda aqui para a UFSB e a partir de alguns projetos que eu comecei a desenvolver também nessa transição. Legal. E a gente vai falar um pouco de alguns desses projetos, né? Principalmente aí os mais atuais. Mas antes disso, Caio, lembrando um pouco dessa sua trajetória, né, sempre tem pessoas que passam pelo nosso caminho, às vezes passam e ficam mais tempo e tal, mas que não contribuíram positivamente. Então, eu queria que você lembrasse de algumas pessoas, professores, pesquisadores,
que contribuíram para a sua carreira positivamente. Ok. Então, Ricardo, eu muito mais do que um pesquisador, eu me considero um educador, sabe? Assim, se tem um dom que eu consegui identificar em mim desde muito cedo, foi o dom de ensinar. Eu tenho muita facilidade para ensinar e eu acho que antes de qualquer coisa eu sou um professor, eu sou um educador. Então, assim, as minhas maiores referências, mais do que de pesquisadores, foram com relação a professores que eu tive. Então, assim, a minha vida profissional, ela sempre se espelhou muito nessas pessoas, né? E aí eu destaco alguns, mesmo fora da universidade, antes da universidade. Eu tive um professor de história no segundo grau, que é o Bartolomeu, que foi um cara que me influenciou muito, né, nessa questão do ensino. Tem aquela coisa que sempre que a gente pensa em algum ideal de profissional, você se espelha, né, nessas pessoas. Então, o Bartolomeu, que foi meu professor de história no segundo grau, foi uma pessoa que me influenciou muito. E depois, na geologia, eu tive alguns professores nas áreas mais básicas da geologia, especificamente nas petrologias e na geologia estrutural, não necessariamente como pesquisadores, né, mas que também foram excelentes professores, se tornaram meus amigos e que também me influenciaram muito como professor, como educador, sabe? Já na parte de pesquisa, na parte profissional, uma pessoa que eu admiro muito, que também me influenciou bastante, e aí eu já passo mais para o lado da pesquisa, né, e da geologia, foi meu orientador de doutorado, que é o Cláudio Valeriano, que é um geólogo excepcional, sabe? Em todos os sentidos. É um cara que eu admiro muito, assim, como geólogo. Então, se eu pudesse destacar algumas pessoas que me influenciaram e que me serviram de modelos, né, para eu me desenvolver como profissional, até como pessoa mesmo, eu destacaria essas 5 pessoas. Eu destacaria esses 5. Maravilha, Caio. Para lembrar de alguns, né? Obviamente, para lembrar de se a alguns, gente ficar lógico, puxando né? na memória, vai Sim, aparecer sim. mais, mas o intuito... Mas eu acho que da forminha assim, que eu fui feito profissionalmente, eu acho que esses 5 foram os que mais tiveram influência, sabe? Legal. Eu acabei não falando o nome, né, dos da área de petrologia e geologia estrutural, que são o Rubem Porto Júnior, o professor Sérgio Valente e o professor Alexis Namer, que são da Federal Rural do Rio de Janeiro. Bacana. Hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Então, para além do ensino, que eu, em primeiro lugar, eu me considero um educador, né, dentro do ramo da pesquisa, eu estou trabalhando já desde 2015, quando houve o acidente do Rio Doce, eu estou trabalhando com a equipe da UFES, lá da oceanografia, que é a Valéria Quaresma, o Alex Bastos e o professor Marcos Tadeu, da física. A gente tem uma equipe bem coesa e que vem trabalhando com a sedimentologia dos sedimentos ali da foz do Rio Doce e da parte sul do Banco de Abrolhos, né? E os impactos daquele rejeito de minério naquela região. A gente vem trabalhando esse tempo todo com esse material, com resultados já bem robustos. Sobre esse projeto, eu vou te perguntar mais especificamente, tá? Ok. Além desse trabalho, eu estou com um trabalho também muito legal, que eu tenho tido muita motivação, que é o estudo da proveniência das lamas terrígenas que chegam nas regiões recifais aqui do Banco de Royal Charlotte. Então, eu estou fazendo um estudo geoquímico, principalmente com base em elementos terras raras, para identificar a origem dessas lamas, né? Também é uma coisa que está já tendo alguns resultados legais. Mapeamento de fundo também no Banco de Royal Charlotte. A gente começou lá pela Resex de Canavieiros, aquela parte norte ali acima do delta do Jequitinhonha, e a gente está descendo com esse mapeamento, e eu também estou fazendo esse mapeamento com a área continental emersa, né, para fazer essa conexão entre a geologia fora d'água e a geologia do Banco de Royal Charlotte. Então, no âmbito das pesquisas, eu destacaria essas 3 principais, finalizando também um projeto de sedimentologia de materiais glaciais na Antártica, de recuo de glaciais e de estudo de permafrost. Infelizmente, esse foi um projeto que
que tinha tudo para dar certo, mas aí com a destruição da Estação Antártica Comandante Ferraz, né, em 2012, o projeto praticamente morreu, mas eu venho desde então, daquela época, trabalhando ainda o que foi coletado, o que foi levantado nas expedições que eu fiz anteriores, né? E aí já tem alguns resultados também, tem coisas que ainda estão saindo. E, por fim, eu tenho um trabalho que está começando, assim, embrionário, com divulgação científica, com produção de podcasts e produção de vídeos, que é uma coisa também que eu gosto bastante e tô desenvolvendo. Então, Carlos, basicamente, todas essas questões que você levantou são alguns dos projetos que eu selecionei aqui, não foi combinado, mas acabou dando certo, para que você fale um pouco. Então, não necessariamente nessa ordem, mas como você disse, eu queria que você começasse a explicar um pouco, rapidamente, né, sobre o projeto Caracterização Geoquímica e Estratigráfica dos Horizontes Vulcânicos nas regiões de Lowhead e Arctic Cove, na ilha Rei George, na Antártica. Foi esse que você começou a falar um pouquinho. Queria só entender um pouco sobre o escopo do projeto, quais eram os objetivos, as grandes perguntas envolvidas aí. Ok. Então, a estratigrafia da região ali da Shetlands do Sul, ela foi fortemente trabalhada por um grupo de poloneses desde da década de 80, 90, né? Mas é uma estratigrafia que, em linhas gerais, ela se prende muito ainda na questão litoestratigráfica, de correlação de rochas, de depósitos sedimentares, né? E a estratigrafia moderna, a gente sabe que trabalha com linhas de tempo, né? A aloestratigrafia, estratigrafia de sequência, a gente transcende essa questão de composição, de faces, litofaces. Então, eu comecei a pensar numa abordagem, né, que pudesse fazer uma correlação estratigráfica entre terrenos, principalmente ali na ilha Rei George, que foi onde eu comecei, porque, na verdade, o que existiam eram colunas litoestratigráficas de compartimentos tectônicos diferentes, né, mas que não estavam correlacionados, amarrados temporalmente por descontinuidades geológicas. Basicamente isso. Existem algumas correlações baseadas em fósseis, em datações por rubi de estrôncio, mas efetivamente não existiam coisas mais robustas que fizessem essa correlação. Então, eu comecei a trabalhar essas questões de correlação desses terrenos, né? Eram terrenos, a Ilha Rei George, por exemplo, ela tectonicamente é toda compartimentada, tem vários terrenos separados por falhas normais, falhas transcorrentes, né? E aí os poloneses levantaram a estratigrafia nesses locais, entendeu? E aí eu estou usando ferramentas como geoquímica, isótopos de samário e neodímio, e também datações urânio-chumbo. A gente está desenvolvendo para fazer uma correlação mais refinada e sair um pouco desse campo litoestratigráfico, né? Poder fazer uma correlação mais genética entre esses terrenos. A ideia é essa. Quando você fala das análises geoquímicas aí, né, rubi de estrôncio, samário e neodímio, você está utilizando laboratórios do Brasil ou de outra localidade do mundo para fazer? Eu comecei usando um laboratório canadense, que é não sei se eu posso falar o nome aqui. Pode. Não tem problema? A gente não é patrocinado, enfim, mas se o laboratório ouvir e quiser patrocinar, fica à vontade. Entendi. Então, basicamente assim, eu sempre gostei, eu nunca profissionalmente, né, eu tive a intenção de montar um laboratório para mim, porque eu acho que demanda muito esforço, né, e muito tempo. Então, eu sempre preferi terceirizar essas análises, né? Então, a geoquímica, por exemplo, eu comecei fazendo com um laboratório canadense, que é o Pact Labs, e depois eu migrei para um laboratório no Brasil, ali na Grande BH, tem um laboratório muito bom ali de litogeoquímica, né? É importante que eu faça essa ressalva, é um método de geoquímica empregado para rochas e sedimentos, litogeoquímica. Então eu tenho feito com esses laboratórios particulares. Aqui é a Geosol, é um laboratório que eu uso no Brasil. Bacana. É legal, né? Já temos equipamentos e pessoas capacitadas aqui no país para fazer esse tipo de análise
tão específica e que utiliza aí um equipamento bem moderno, né? Eu não Exatamente. sei exatamente qual é o equipamento, acredito que não seja um shrimp ou coisa assim. Então, a parte de isótopos e geocronologia urânio-chumbo, isótopos eu faço na UNB, Ah, ok. no No laboratório da cronologia. Samarinho da UNB, do professor Elton Dantas. Elton Dantas, exatamente, eu faço essas análises lá. E o urânio-chumbo eu tenho feito em Ouro Preto. Lá eles têm uma ablação a laser com O espectrômetro laser, de né? massa. Laser ablation, né? Laser ablation, exatamente. Eu faço essas análises lá em parceria com um amigo meu, que é o Fabrício Cachito, da UFMG. Ele está trabalhando comigo nesse projeto da Antártica, né? A gente tem pretensões futuras de conseguir aprovar um outro ProAntar aí, já com um trabalho de geologia bem específico, né? E ele está nesse viés aí da geocronologia comigo. Bacana. E agora o Brasil tem uma base lá moderna, Exatamente. reconstruída, né? Uhum. E tão importante que continue sendo mantida e aí estimulado os projetos para a Antártica, que pô, é uma fronteira aí de conhecimento, que com Exatamente. certeza vai trazer muita novidade, Incrível. coisas boas para nosso país, né? Outro projeto que você citou, Caio, e que é muito interessante, aí tem aquele viés tanto geológico, como oceanográfico, como biológico e ambiental, a caracterização sedimentar e a proveniência do material lamoso do Recife de Fora, né, ali Uhum. dos Abrórios, né? Você trabalha com Araripe e Mucugê, né? Uhum. Então, esse é um projeto bem transversal, né? Ele Uhum. acaba, mesmo na sua área mais geológica, mas ele faz uma transversalidade. Então, de novo, eu peço que você explique um pouco sobre esse Sim. projeto. Então, esse projeto, ele está sendo apoiado pela Rede Coral Vivo, né, de pesquisa, e eu comecei ele no Recife de Fora. Nós instalamos armadilhas de sedimento, né, a gente percebeu que o pessoal do Coral Vivo já comentava muito, né, de uma sedimentação lamosa sobre esses recifes, e os nossos recifes aqui no Brasil, eu não sou especialista em corais, né, os nossos recifes de corais, eles têm uma característica muito peculiar, que foge um pouco daquele paradigma de plataforma carbonática, né, da necessidade de ter uma exposição constante à luz. Aqui a gente tem águas turvas, uma parte considerável do ano, e os nossos recifes, os nossos corais resistem a essa turbidez da água, e permanecem vivos depois, sabe, com aquela exuberância toda. Então eles destacavam já isso e falavam dessa lama. E eu resolvi ver a questão dessa lama porque tem uma série de implicações, né, na lama terrígena que chega sobre os recifes, que vão desde contaminantes orgânicos a inorgânicos, né, metais pesados. Então tem uma questão aí de gestão tanto de áreas naturais quanto de bacias hidrográficas, que é conhecer o que está chegando no ambiente marinho, né, em termos de contaminantes, e da onde que está vindo. Né? Então, eu acho que a justificativa e a importância principal desse projeto reside nisso. Eu ainda não cheguei nessa análise qualitativa do que chega em termos de contaminantes. Né? Minha primeira pergunta foi, da onde que está vindo a lama, principalmente a lama que chega no Recife de Fora, que chega ali no Araripe, que são aquela região ali de recifes que fica na altura de Santo André, aqui a norte de Porto Seguro, né? E Mucugê são uma série de beach rocks, de cinturões de arenitos, né? Que também tem alguma produtividade biológica de corais e algas, né? E também nós colocamos armadilhas de sedimentos, então, nesses 3 locais, coletamos essa lama terrígena, né? E eu fiz a geoquímica. Qual, E aí, qual é a esse lance profundidade dessas armadilhas, cara? é bem raso, é variável, mas, assim, em geral é raso. 6 Na metros? pré-mar... Oi? Chega a 6 metros de profundidade ou não? Na pré-mar, em alguns locais, talvez. Eu acho que, se for uma cisígia, deve chegar a 5, 6 metros, né? Ok, é bem raso mesmo. É raso. É tão raso que, por exemplo, no verão, no inverno, quando vem frente fria, a gente percebe que a quantidade de sedimento é maior, né? Mas aí, quando a gente peneira esse sedimento,
a gente vê que o revolvimento do fundo coloca muito fragmento cascalhoso dentro, né? Fragmento carbonático. Então prova que tem essa influência, consegue receber essa influência do fundo, né? E das ondas, principalmente. Então ainda está sob ação das ondas. Ainda nessa mesma linha aí, que você já citou uma parceria com o grupo da oceanografia da UFES, né? Com o Alex Bastos e o pessoal de lá, tem o programa de monitoramento da biodiversidade aquática na área ambiental 1, que vocês caracterizam aí, caracterização da mineralogia e química mineral dos sedimentos marinhos da Foz do Rio Doce e plataforma de Abrolhos. Primeiro, eu queria saber, a suspeita grande ou já há confirmação de que a lama que estava sendo colocada através do delta do Rio Doce, né, lá no Espírito Santo, ela já chegou nos Abrolhos? Isso era uma pergunta ou vocês já conseguem confirmar algo nesse sentido? E depois que você explique um pouco aí no contexto desse projeto, né, que vai, acho que complementa essa proveniência aí das lamas do Recife de Fora. Sim, sim. Então, só fazer a ressalva que no Recife de Fora, por exemplo, eu estou usando um método de rastreamento das lamas que tem relação com elementos imóveis e com elementos terras raras, né? Eles têm como é que eu vou dizer? Eles têm uma relação muito íntima com as rochas continentais e, consequentemente, com sedimentos que são originados a partir dessas rochas. A gente consegue rastrear esse caminho, então, para o mar. Agora, lá no Rio Doce, o nosso método de rastreamento está sendo diferente. O que a gente percebeu desde o acidente de Mariana, lá em 2015, é que, de fato, né, chegou uma quantidade considerável de rejeito de minério no mar, e esse rejeito nós identificamos através da mineralogia, por difração de raio-x, fluorescência de raio-x, e algumas vezes nós levamos também amostras para o síncrotron, lá na Unicamp. Então, assim, era fato que existiam minerais que tinham relação com rejeito, principalmente a hematita, a goetita, alguns minerais que são muito específicos de formações ferríferas bandadas, como a granalita, que é um silicato de ferro. Mas enfim, alguns desses minerais são comuns em solos, né? Então, assim, a gente percebia um aumento considerável disso após o acidente no mar, né? Aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, na Foz do Rio Doce, antes do acidente, tinham quantidades de teores, né? Nós chamamos de Iron Mineralogical Set, conjunto mineral com ferro, né? A gente deu esse nome para essa assembleia, que envolve um monte de mineral que tem o ferro na sua composição. Então, esse conjunto, antes do acidente, tinham pontos ali na Foz do Rio Doce que tinham lá 3%, 4% de minerais desse conjunto. E aí chega o final de 2015, 2016, isso explode para 16%, 20%, às vezes até mais, 40% em alguns períodos, sabe? Então foi oscilando esse tempo todo, esses minerais. Mas não bastava a gente dizer que tinha aumentado, a gente queria dizer, ó, isso aqui saiu lá daquela fonte, sabe? Saiu lá da área de rejeito lá da empresa. E aí o professor Marcos Tadeu, que é um físico que eu admiro muito lá da UFS, trabalha comigo também há muito tempo, ele começou a trabalhar a questão da suscetibilidade magnética, como uma forma de identificar esse rejeito, né? E também quantificar. Ele fez uma relação matemática lá da suscetibilidade com a massa de rejeito que chega. E aí a gente percebeu claramente que mesmo a suscetibilidade, ela estava comprovando a chegada desse rejeito no ambiente marinho, né? E oscilações dele, isso que é mais interessante, oscilações dele ao longo do ano, conforme vêm as chuvas e as frentes frias no mar, os teores aumentam, o material se movimenta, né? No ambiente, ele entra em ressuspensão na coluna d'água. Então a gente conseguiu perceber isso e sim, existe uma migração lenta para norte, tá? Eu não sabia, eu não diria que chegou com força no Banco de Abrolhos, né? Mas ele migra um pouquinho, sim, ao norte da Foz do Rio Doce. Tem algumas regiões ali que a gente chama de Degredo,
E bem ao sul do Banco de Abrolhos ele chega a atingir, mas assim, é muito próximo à costa, né? Mas assim, no geral, o que a gente tem percebido são teores baixos no Banco de Abrolhos, pelo menos a parte de mineralogia não indicam altos teores, tá? Mas a questão é que nos parece que existe uma fase que ela é muito fina, que ela forma um coloide, que ela fica em suspensão na água. Essa fase coloidal, que tem principalmente a goetita, como um mineral importante, né, ele está se dispersando muito mais, sabe? Então tem uma fase que aparentemente ela fica no fundo, ela é remobilizada, mas tem uma fase mais leve que consegue se dispersar mais. Mas em termos de sedimento de fundo que a gente tem coletado com a Vanvin, chega ali um pouquinho para norte da Foz, Degredo, mas grandes teores não atingem, assim como um todo, o Banco de Abrolhos. Pelo menos é o que tem se mostrado. Mas eu acho que pode se pensar também que se esse material está dissolvido, né, ele pode ser absorvido por organismos, né? Organismos podem vir a utilizar ele até mesmo para construção de concha, de exoesqueleto, outras utilizações que organismos marinhos normalmente fazem, né? Do material dissolvido em suspensão na água do mar. Em suspensão. Foi o que eu falei, tem essa fase coloidal que vai, né? E tem outros grupos dentro da rede, que é a rede Rio Doce Mar. Tem um grupo, por exemplo, de ecotoxicologia com o professor fugiu o nome, desculpe. Lá da FURG, ai, meu Deus. Bom, enfim, existem resultados de ecotoxicologia que mostram a entrada de metais pesados, né, na cadeia trófica, isso já tá provado também. E tem um trabalho muito interessante com isótopos, que é o do professor Heitor Evangelista, ali no Banco de Abrolhos, ele colocou armadilha de sedimento ali e ele está usando isótopo de samário neodímio, que está sugerindo, sim, que chega ali um material contaminante. Pelo menos esse que está em suspensão na água, né? Eu tenho que fazer essa ressalva que a gente trabalha com sedimento de fundo, que a gente está focando muito no sedimento de fundo, né? O que é coletado com a Vanvin. Mas o que está na coluna d'água, aparentemente, segundo os resultados do professor Heitor, me parece que chega assim. Tá? Ainda tem muito a se pesquisar, né? Porque a área é muito grande, as variáveis também, então acho que aí mais investimentos nessa área é sempre interessante e importante para entendermos melhor o que os dados, o que o material coletado, né, tá nos mostrando. Fugindo Adalto Bianchini, lembrei do nome. Professor Adalto Bianchini, do grupo de ecotoxicologia. Saindo um pouco dessa linha, Caio, mas ainda dentro da tua linha de trabalho, né? Você tem aqui mapeamento geológico terrestre e marinho do sul da Bahia, elementos estruturais e trama litotectônica. Né? Então, para fechar esse conjunto de projetos aí que a gente vem explorando, queria que você finalizasse com esse projeto. Então, isso aí foi uma coisa que naturalmente foi se desenvolvendo desde quando eu cheguei aqui em 2017, porque surgiu a demanda lá na Resex de Canavieiros de dar um apoio à comunidade de pescadores de camarão lá, né? Que era um mapeamento de fundo na região da Resex. E, ao mesmo tempo, eu já vinha lá desde o Espírito Santo trabalhando com a formação Barreiras. Eu ainda chamo de formação, mas eu tenho muita percepção de que isso talvez seja um grupo geológico, né, mas não é discussão para agora. Eu orientei uma série de TCCs no Espírito Santo, no Barreiras, né, já publiquei alguns trabalhos também, e já trazia esse histórico do Barreiras de lá. Então aqui comecei a andar, a gente no sul da Bahia está em cima do Barreiras, né? Então a gente começa a perceber as coisas, eu comecei a mapear, fazer esse mapeamento terrestre, e a gente percebe uma anel tectônica aqui bem intensa, né, agindo sobre essas formações. E aí eu comecei a juntar esses pontos. Eu falei, poxa, eu estou no ambiente marinho, já tem um mapeamento de fundo feito lá, né,
consegui uns dados da ANP, dados sísmicos, e dados da Marinha também, do LEPLAC, comecei a perceber algumas coisas em subsuperfície sobre o banco, abaixo, no substrato do banco de Royal Charlotte, e aí comecei a desenvolver essa ideia. Então a gente vem com esse mapeamento no norte ali do banco, né? Consegui juntar com os dados da Marinha e alguns dados que já existiam na literatura, já consegui produzir um mapa assim, bem preliminar da geologia do banco de Royal Charlotte em superfície, e agora a gente está começando com o trabalho de subsuperfície, com as linhas sísmicas, né? E a ideia é conseguir contar essa história geológica nesse compartimento, né? A história cenozoica, na verdade, né? Que pega lá do Mioceno, que é quando Barreiros começa a ser formado, e segue até a época recente. Então, eu estou tentando focar nisso aí. E tem coisas interessantes aparecendo, né? A gente consegue perceber, por exemplo, nas linhas sísmicas, alguns indícios já de construções recifais bem mais antigas, né? Que se refletem na superfície, no banco de Royal Charlotte. Tem coisas bem interessantes aparecendo sobre, por exemplo, as fontes dos sedimentos do Barreiros, né, que é uma coisa que as pessoas sempre se perguntam, poxa, porque as faces do Barreiros, aparentemente, muitas delas são faces proximais, né, próximas à área-fonte, só que a área-fonte aqui está distante, está em Eunápolis, está lá para trás, né, e a gente começa a perceber, por exemplo, influência de um embasamento muito próximo aqui, relativamente raso, né, que começa a surgir aqui no sul da Bahia. E, na verdade, assim, essas coisas aparecem porque o Barreiros ainda é muito pouco estudado, né? Não é que tenha passado batido, muitas pessoas que estudaram aqui não tenham visto, é porque, na verdade, poucas pessoas estudaram, né? Então, quando a gente começa a dar um pouquinho de atenção nisso, começam a aparecer coisas bem interessantes. E a ideia é fazer essa evolução, porque, assim, a geologia é geologia, né? Independente de estar no continente ou no mar, a gente tem que fazer esse estudo integrado. Então, a ideia é essa. Eu costumo falar que não existe meio ambiente, né? Nós trabalhamos com o ambiente inteiro e não com o meio. O ambiente inteiro, exatamente. E ainda considerando que o nível do mar é relativo, né? Que ele varia. Então, assim, a gente sabe mesmo, né? E varia o que hoje mesmo, a Terra assim como a Terra é redonda, né? Exatamente. Então, mas nós falamos um pouco de ensino, né? Nós falamos aí pesquisa, e também tem a extensão, que é uma das vocações da própria instituição que você se encontra, o UFSB. Ela tem bastante sim. caráter extensionista. E dentro da extensão, você tem um projeto, é um podcast, na verdade. Sim. Né? É Uma Pedra no Caminho. O que é esse projeto, Caio? Então, esse projeto é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, porque eu consigo botar muito da minha vida pessoal, né, misturado com ciência e transformar isso em informação para o público. Então, foi uma coisa que eu comecei a pensar em 2018, botei em prática em 2019, quando saiu o primeiro episódio, e venho desenvolvendo desde então. Nesse podcast, eu pego temas sobre geologia ou sobre ciências da Terra como um todo, né? Então, por exemplo, tem uns episódios lá que falam de mudanças climáticas, tem alguns outros muito específicos que falam de vulcanismo ou falam de carbonatos, né? E aí eu misturo histórias pessoais, histórias transversais, né, com os temas científicos, e coloco num formato que hoje é chamado de storytelling, né, pelo pessoal da comunicação. Foi um neologismo aí da língua inglesa, que o pessoal usa muito na língua portuguesa, que é contar histórias, né? Então eu coloquei nesse formato, eu optei por esse formato ao invés de ser um formato de entrevista, por exemplo, apesar de terem algumas entrevistas nesse podcast. E é uma coisa que eu estou gostando muito de desenvolver, apesar de não ter sempre muito tempo para isso. Então, quem, por exemplo, começar a escutar vai ver que tem uns gaps de tempo entre a publicação de um episódio ou outro, né? E ele fica em qual canal? Ele está em vários canais, ele está em várias plataformas de podcast, né? Eu distribuo ele através do Anchor, que é um repositório de podcast, mas hoje o Anchor já é domínio do Spotify, por exemplo. Então ele está no Spotify, ele está no Google Podcasts,
Eu diria que as principais plataformas hoje disponibilizam esse meu canal de podcast. E é isso. Ele está um pouquinho agora atrasado, tem acho que uns 3 meses que eu não publico nada, justamente por estar me capacitando na área de comunicação, né, para melhorar essa minha interface aí com o público. As pessoas que ouvirem vão perceber que os episódios eles vão progredindo em qualidade, né? E eu espero que eles melhorem mais ainda. Então eu tenho gasto muito tempo para me capacitar na área de comunicação. Hoje eu estou estudando jornalismo para isso. E aí pretendo retomar com força esse projeto aí. Apesar dele estar ativo, né? Eu diria que a capacitação está sendo parte dele. É o processo, né? É um processo. O importante é o exatamente. processo. Às vezes o final é importante, mas eu considero o processo muito mais interessante, né? E falando nisso, e já aproveitando, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando em termos de importância para a sociedade? Obviamente, você já deu vários exemplos, né, que a gente até consegue, outros não tão claros, mas que nós conseguimos observar a importância para a sociedade. Mas aí como que você enxerga isso? Tá. Assim, eu no âmbito pessoal, eu sempre valorizei muito o meu papel como professor, né? Então, acho que, assim, eu diria que a importância primária do meu trabalho é como educador. Me dá muito prazer, assim, ver, né, os estudantes crescendo. Você é professor também, você sabe disso, né? A felicidade que a gente sente quando pega um garoto que, né, recém-saído da adolescência, entra na universidade, às vezes de família pobre, e você acompanha a trajetória dessa pessoa. Isso é uma coisa que dá muito prazer para a gente. Para mim, é o que mais gratifica no meu trabalho, sabe? Então, acho que a importância social principal, para mim, eu diria que não é nem como pesquisador, é como educador, como professor, sabe? Tem algumas gerações já de turmas aí formadas, né, desde 2006, quando eu entrei na universidade, e que eu já posso ter esse retorno, né, perceber esse retorno. Mas eu acho que, com relação à pesquisa, eu acho que esse trabalho do Rio Doce, ele é fundamental para a sociedade, sabe? Não só especificamente a minha área lá dentro da rede Rio Doce Mar, de mineralogia e sedimentologia, mas todas as áreas. Infelizmente, a Renova rompeu o contrato com essa rede, então esses trabalhos, eles finalizam esse ano. Nós ainda prolongamos um pouquinho, até outubro, agora que foi quando a gente entregou um relatório final, né? Eu acho que tem uma importância tremenda, apesar de também já ter caído no esquecimento da sociedade brasileira. Eu ia falar isso, sem polemizar, mas a hora que cai no esquecimento, encerra o contrato. Pois é, caiu no esquecimento, mas enfim, está registrado, né? Os registros estão aí disponíveis para o público, para quem quiser ver, e existem impactos muito sérios, sabe? E aonde então, a gente consegue ver, além das publicações científicas, aonde a gente consegue buscar esses resultados gerados? Além dos artigos que você diz? Além dos artigos. Então, todos os relatórios estão disponíveis nos sites do IBAMA e do ICMBio. Okay. Existem lá páginas com... Eu acho que principalmente do IBAMA, páginas com os relatórios disponíveis, tá? Tem os relatórios parciais, né? Porque nós entregávamos sempre 2 relatórios anuais. Era um parcial, que geralmente era junho, e um final anual, que era novembro. E esses relatórios, desde 2019, estão disponibilizados no site. Bacana. Isso é importante. Tá? E aí, dentro desse... desculpa. Pode falar. Aí, dentro desse mesmo contexto, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem gerando em termos de empregabilidade pelos gestores e tomadores de decisão? Então, você citou aí vários casos importantes, levantamentos que estão sendo feitos, produtos que estão sendo gerados, interdisciplinaridade, e os gestores municipais, estaduais, principalmente, né? Mas eu gosto de destacar sempre os municipais, né? Porque vivemos em municípios, antes de vivermos em um país só, na nossa residência municipal.
Como que você vê essa interação com esses gestores? Ricardo, eu acho que é uma percepção geral, né, que a ciência no Brasil ela vem sendo tratada, a palavra certa acho que é desprezo, né? A ciência vem sendo tratada com desprezo, com negação, né? As pós-verdades têm vencido a ciência. Infelizmente a gente vê, talvez não tanto no âmbito político, porque existe uma responsabilidade, né, mesmo que o gestor não pense exatamente isso, ele tem pelo menos que fingir que dá importância à ciência, né, porque afinal de contas ele representa a sociedade, mas o que eu percebo é um descaso muito grande, cara. Eu não vejo um interesse real, sabe? Eu posso estar exagerando um pouco, mas a minha visão pessoal é essa. Eu não vejo o interesse geral dos gestores usarem informações científicas no gerenciamento dos ambientes, né, da sociedade, sabe, das cidades. Infelizmente, eu percebo muito, talvez pelo meu histórico de locais que eu vivi, né, que eu experimentei, né, experienciei. Então, só para dar um exemplo, né, eu citei algumas das minhas pesquisas, mas, por exemplo, as mudanças climáticas, né, existem implicações sérias que esse último relatório do IPCC mostrou, agora em agosto de 2021, com relação, por exemplo, à subida do nível dos mares. Então, por exemplo, tem projeções lá que, na melhor das expectativas, né, se a gente reduzir muito as emissões de gases do efeito estufa, a gente vai ter uma subida lá da ordem de, acho que de 23 centímetros a 55 centímetros, na melhor das expectativas, né? E na pior, até 2100, né, essas previsões. Na pior, eu acho que vai de 55 centímetros a 1 metro até 2100. E aí, para você ter uma ideia, a gente está criando uma agência de notícias aqui na UFSB e a gente começou a escrever algumas reportagens sobre questões, né, relacionadas ao território. E eu comecei a estudar para escrever uma reportagem sobre a erosão costeira e a relação da erosão costeira com as variações do nível do mar. E procurei Secretaria de Meio Ambiente, procurei do Estado, do município, né? Órgãos ambientais. A maioria não respondeu. Isso é uma coisa muito interessante, né, no ramo da comunicação. Para mim é uma coisa nova, que às vezes você tem que acionar a lei de... Como é que se diz? A lei de acesso à informação para os caras responderem, né? Então, assim, justamente porque muitos não respondem, mas os que me responderam, né, o que transparece é que, na verdade, não existe plano nenhum, né? E 2100 parece que é muito tempo, mas, assim, meu neto talvez esteja vivendo em 2100. Né? É muito pouco tempo, e ninguém tem plano, cara. E o nível do mar vai subir, sabe? Ah, mas é pouco, 23 centímetros. Parece muito pouco, 23. Né? Parece pois pouco, mas aí, por exemplo, existe um trabalho lá deixa eu lembrar do nome dele, o pessoal chama lá nos Estados Unidos de Doutor Praia. Não é o Andrew Short? Ai, cara, como é que é o nome dele? Eu tenho anotado aqui. Doutor Praia... Litterman, será que é isso? Litterman, acho que é Litterman. Okay. Ele fala o seguinte, eu não sei até que ponto esses dados dele estão corretos, né, mas ele usa aquela fórmula de Brum para fazer essa previsão. Ele fala, por exemplo, que 1 centímetro de elevação é o suficiente para você ter uma perda de 1 metro de faixa de areia, sabe, na praia. Então, se isso estiver correto, dá para a gente imaginar o tamanho do estrago, né? Que aparentemente essa pequena subida do nível do mar vai ter. Entendeu? Nessa sua... Parece que os caras... Desculpe. Não, pode concluir. Não, mas assim, o que me parece é que esses caras não têm plano nenhum, sabe? O plano é ganhar enquanto está no poder, enquanto pode crescer, né? E não tem um planejamento a médio e longo prazo. São aqueles 4 anos, né? Vamos fazer o que a gente puder aí, e é isso. Nessa última fala sua, Caio, eu me lembro aqui de uma posição minha mesmo, né? E de mais 3 entrevistados que eu vou citar aqui nesse bate-papo.
né, a primeira posição minha, que eu bato na tecla, nós somos e estamos extremamente vulneráveis. Uhum. Então, na minha posição essa é a minha posição. Nós somos e estamos extremamente vulneráveis. Aí eu chamo a atenção da entrevista aqui com o professor Norberto Horn Filho, lá da UFSC, de Florianópolis, que ele fala que muitos desses gestores que estão nas secretarias foram alunos, inclusive, dele, ou nossos, enfim, aí dependendo da região. E que parece que quando vai para esses locais, esquece tudo que aprendeu em sala de aula. Outro pesquisador muito conceituado aí dentro desses ambientes costeiros é o professor Sérgio Dillenburg, lá da URGS, do SECO, do Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos da Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ele fala que ele gosta de pensar que o relatório que ele e o grupo dele produziu dentro de um trabalho desses assim, né, de prestação de serviço, está lá bonito, impresso, numa prateleira, com 300, 400, 500 páginas, mapa de tudo quanto é detalhe, análise de alquímica, enfim, uma vida colocada ali dentro de informações, mas que está ali, numa prateleira, eventualmente pode ser que alguém venha ler, né? Sim. E o terceiro, uma entrevista já foge do meio acadêmico, meio empresarial, ou seja, aquele que já está ali no front, né? O Lindino Benedict, um oceanógrafo que tem uma empresa hoje na Flórida e na Carolina do Norte sobre engordamento de praias, recuperação de praias, né? Então ele tem aqui a entrevista aqui no canal, onde ele fala que todos os projetos, além de ter um incentivo contrário nos Estados Unidos, né? Primeiro lá, o que manda não é o preço. O que manda lá nos projetos de licitação é a qualidade. Primeiro, não pode ter preço, é ilegal ter preço em licitação nos Estados Unidos para esse tipo de projeto de engenharia costeira. Então, se vence pela qualidade que o município quer, que necessita, pela qualidade da equipe, pela qualidade do projeto, enfim, e depois se negocia o preço, né? Segundo, todas as obras, se o município não fizer, ele começa a ser penalizado estadualmente e federalmente pelos impostos. Então, o risco de se investir naquele município aumenta porque ele não tem planos para conter a vulnerabilidade, não prever subidas do nível do mar, ou seja, uma erosão costeira prejudica todo o comércio. Então, se prejudica, o município vai ser penalizado em termos de empréstimos e benefícios de impostos federais. Então, isso é um incentivo contrário, né? Mas é um incentivo de que todo município tende a competir por melhores qualidades, porque ali ele vai ter melhores avaliações e aí mais recursos financeiros municipais, federais, vão estar sendo colocados, porque o município é mais seguro para o investidor, né? Você constrói uma barraca de praia aí de 1 milhão e, de repente, o mar vai lá e come metade da sua barraca. É seu investimento que foi embora, né? Então, existe essa preocupação. E todos os projetos são feitos, por exemplo, 2020, 2021, estamos realizando um projeto que ele já está dimensionado para 2030, com possibilidades previstas para reajustes para 2040, 50 e 2100. Então, você não precisa reconstruir ou destruir tudo para fazer de novo, né? Então, são posições políticas de gestores que podem viabilizar aí isso daí que você descreveu, as mudanças climáticas, né, as alterações climáticas, a elevação do nível do mar, que a gente não precisa acreditar. Eu já passei dessa fase, não precisa acreditar, elas virão. Sem dúvida. Elas virão, elas já estão aqui, né? Tem um outro professor que eu só vou citar aqui para concluir, que é o professor Mário Caixão, lá da Universidade de Lisboa, e ele fala
o cutelo já está ali. A questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, né? Então, para concluir essa minha intervenção aqui. Mas bacana, o que me surpreende, o que me surpreende é justamente essa apatia, né, dos gestores. Eu até fiquei surpreso porque existe um comitê já montado no governo do estado, em âmbito estadual, mas especificamente com relação à erosão costeira e mudança do nível do mar, eles ainda não discutem nada. Estão só no âmbito das reuniões, né, começando a movimentar essa máquina. Só que tem que ser rápido, né, cara? Tem que ser rápido que a água está batendo já. Exatamente, sem polemizar um pouco mais ainda, mas parece que a nossa engenharia ainda constrói igualzinho a construir há 100 anos atrás, né? Então precisa evoluir. Caio, nosso bate-papo aqui está excelente, né? Então, obrigado novamente por estar aqui conosco no canal, o Abequa Consciente. Eu que agradeço. Por estar conosco também na organização do 18º Congresso da Abequa, que será realizado em Porto Seguro, na Bahia, entre os dias 12 e 17 de setembro de 2022. Quero agradecer ao público que vem acompanhando o nosso canal e ajudando o nosso canal a chegar cada vez mais na sociedade com informações importantes de pesquisadores, professores, profissionais aí de alto gabarito. Lembrar que a Abequa, ela tem uma revista científica que aceita receber artigos em português, inglês e espanhol. Então, convido a todos que submetam seus artigos para apreciação dos pares na revista da Abequa, fortalecendo assim a revista, e é um canal importante de comunicação e de divulgação dos trabalhos científicos, né? Então, dentro desse nosso bate-papo, Caio, do início até agora, ficou alguma coisa para trás que você queria complementar? Eu acho que não, acho que chamar atenção, né, para esse evento que a gente vai ter aqui em Porto Seguro. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para os pares se reencontrarem, né, ou se conhecerem, os que ainda não se conhecem, e mesmo para troca de experiências. Lembrar que a gente vai estar montando uma excursão aqui pelo nosso quaternário costeiro, que eu acho que vai ser bem interessante também. E é isso. Eu agradeço a oportunidade e deixo da mesma forma que você esse convite. Joia. E agora, duas questões. Qual a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? Falhou para mim aqui, Ricardo, desculpe. Oi. Qual é a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? Eu acho que da Abequa em si, eu acho que tem essa questão, né, da oxigenação do conhecimento, né? Então, de 2 em 2 anos as pessoas se encontram e para além dessas questões sociais entre pesquisadores, eu acho que é importante a gente ver o estado da arte, né, de como estão as pesquisas com quaternário no Brasil e conhecer de uma forma mais ampla, né? Eu acho que traz uma visibilidade também grande aqui para a região, um congresso desse acontecendo aqui. Então, acho que a importância reside muito nisso, né? Principalmente quando a gente começa a pegar essas áreas de interface com gestão pública, com gestão social, né? Então, acho que a Abequa tem uma importância muito grande nesse sentido. E a questão da década dos oceanos, eu acho que fomentar essas iniciativas, né, tendo à frente um órgão como a ONU, a Unesco, trazendo os olhos da sociedade global para o mar, eu acho que também é fundamental, porque a gente precisa olhar o mar com mais carinho, né, cara? A gente tem maltratado muito esse grande ecossistema planetário nosso, que é o maior que a gente tem, né? A gente tem maltratado muito e até fiquei feliz. Hoje eu estava lendo uma iniciativa canadense para começar a retirar aquela grande ilha lá de plástico do Pacífico. Eles estão lá com 2 grandes navios já começando a remover para reciclar aquele lixo plástico, né?
Então, eu acho que traz essa visibilidade, sabe? As pessoas elas têm que entender que nosso planeta ele é um planeta de água, né? E a nossa sobrevivência está muito voltada para isso. Tanto quanto a gente fala sobre essas questões de erosão costeira, de elevação do nível dos oceanos, a grande parte da sociedade humana tá instalada à beira do mar, né? Quanto para nossa sobrevivência, cara. Então, eu acho que a década dos oceanos vai puxar, né, os olhos da sociedade para esse grande patrimônio que a gente tem. Acho que essa é, no meu entendimento, essa é a maior importância. E para finalizarmos, Caio, deixe uma mensagem. Uma mensagem? Eu não pensei em nada. O que eu posso dizer? Eu gosto sempre de deixar mensagens para a juventude, sabe? Eu acho que quando eu falo do meu papel como professor, como educador, até mesmo nas minhas iniciativas assim de pesquisa pessoais, né? Eu sempre vislumbro muito ser um modelo para a juventude, né? Como nós tivemos nossos modelos também, né? E dentro desse contexto, eu acho que a gente está passando por transformações profundas na nossa sociedade, né? Infelizmente, essas transformações elas estão vindo através de crises ambientais, crises econômicas, convulsões sociais, né? Talvez tenhamos ainda algumas sérias para acontecer, mas eu queria dizer, cara, para a juventude, principalmente, para não perder a esperança, para acreditar num planeta melhor, para buscar, né, correr atrás dos sonhos, porque eles são possíveis, né? Buscar trabalhar sempre de mãos dadas, né? Fugir um pouco dessa cultura egocêntrica, individualista que está tão em voga, né? Já que os tempos estão tão difíceis, eu acho que está na hora da gente começar a unir esforços, né? Olhar menos para os nossos umbigos e mais para fora da gente, né? E dizer que tem que acreditar. Eu acredito que vai melhorar, sabe? E tem que ter otimismo e bom humor. Acho que é essa a minha mensagem para a juventude. Tá certo. Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Obrigado, Ricardo.